Fala, meu lindo! Minha linda! Irmão, é tubarão. É a terceira mensagem. Já tá tarde da noite, ninguém tá com sono. Bom, parece que vocês chegaram agora. E eu tô muito feliz porque a mensagem de agora não é uma mensagem tão leve, no sentido de que nos traz à memória talvez o pior dia, ou o dia que a gente não queria encontrar ninguém, o dia de dificuldade maior, sabe, o dia D, aquele dia que a gente, se pudesse deletar, deletaria. Bom, é o pior momento, mas o pior momento pode ser transformado no melhor dia da nossa vida. Então eu não sei o que você está passando, mas eu quero que você saiba do começo: o seu pior momento pode se tornar a melhor estação da sua história. Amém. Amém. Mas antes de a gente ir para essa mensagem, o povo já cansou aqui agora eu senti um pouco de... Curte o vídeo. Isso. Curte o vídeo, compartilha, comenta, escreve aí de onde você está vendo, manda para os inimigos, para os amigos, a todo mundo manda. Agora vai, curte o vídeo, nem que seja por pena. Quando você curte, o YouTube entende que é um vídeo, olha, coisa boa, alguém está curtindo, e manda para mais gente. E quanto mais pessoas vê, melhor. E toda segunda-feira, sem falhar, há 6 anos, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você aqui no canal. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreve agora, ativa o sininho e se prepara, porque a sua vida com Deus nunca mais vai ser a mesma. Em nome de Jesus. Vamos pro vídeo. Obrigado. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu era criança, eu tenho uma coisa com a minha memória, com o meu coração, que me irrita muito. Minha mãe, ela não vai gostar do começo dessa mensagem, talvez goste do meio pro fim. Mas a minha mãe tinha um negócio com ela. Ela não gostava de receber visita em casa. Ponto, falei, mãe, tô livre. E não é que ela gostava. Eu sei que a minha mãe tá vendo agora e tá assim, porque não dá nada a ver, porque eu gosto. Ela vai me ligar, ela vai me afrontar e vai dizer assim, eu gostava assim. Daí eu vou lembrar todas as vezes que chegou alguém na nossa casa sem avisar. E ela ficou desesperada. Ela ria pra visita e pra nós falava assim, ó. Mulher crente, hein? Mulher de Deus. Mas amava dizer que não tava. E eu vou te falar uma coisa, irmão, que por conta disso, as pessoas só chegavam na hora errada. Na hora que ela estava despenteada, na hora que a casa estava virada de cabeça para baixo. E aí a pessoa entrava dentro de casa e ela dizia assim, olha, não repara não, não repara. Todo, irmão, eu ficava com aquilo assim, meu Deus, não posso chamar ninguém. Eu falava, mãe, posso trazer minha amiga? Ela disse, não. Mãe, posso trazer outra pessoa? Não. Por quê? Não. Porque a casa não está pronta ainda, porque o banheiro da mãe não está pronto. Eu falei, mãe, ninguém vai no banheiro da mãe. As pessoas vão no banheiro normal, ninguém vai no quarto da mãe não. Eu tenho vergonha. E ela sempre falou isso pra mim, eu tenho vergonha, a ponto de eu pensar, o dia que eu casar, eu quero uma mulher vida louca, que eu diga pra ela, vem gente, ela diz, toca-lhe pau, vambora. Irmão, e Deus foi tão bom comigo, que a minha esposa, irmão, ela tá nem aí pra nada. Eu vou falar assim, vai gente lá em casa. Eu falo, fechou. Preciso pedir alguma coisa? Não, posso dormir? Pode. Ela é livre, ela é leve. Eu falo, não quero receber ninguém, mas também pode receber que tá tudo certo. E quando vai muito amigo, irmão, a gente tá naquela idade de velho já, sabe? Que depois das 9 baixa a pressão.
Mas irmão, ela é tão maravilhosa que ela não deixa cair a peteca, porque ela gosta de receber. Não que a minha mãe não gostava, mas a minha mãe tinha alguma coisa dentro dela, mal curado, que ela não gostava de receber gente do nada. E quando alguém tentava combinar, ela dava tanta desculpa que a pessoa não conseguia combinar. Perdão, mãe. E isso deixou uma marca, sabe? Agora, qual que é a parada? É porque Deus não avisa quando vai chegar. Ele não avisa. E o pior, ele chega no dia mais tenso da nossa vida, que a gente está com cara de glúteo, não quer conhecer ninguém, não quer ver ninguém, está com ódio da sombra. Ele chega. Só que ele chega e ele não repara na bagunça, ele resolve a bagunça. Não, eu vou ser mais claro. Imagina alguém chegar na tua casa e ao invés de falar para você o que está sujo, começar a tirar para fora da casa o que está lá. Imagina alguém que tem tanta autoridade e é tão cara de pau, que começa a limpar coisa que você nunca limpou na vida dentro da sua casa. Isso é o Senhor. O nosso pior momento, a maioria das vezes, é o dia que Deus chega. Sabe que eu penso? É que o dia que Deus chegou na minha vida, nessa casa desarrumada, a pia estava cheia de louça, o chão estava sujo, os móveis empoeirados, a máquina cheia de roupa, o cheiro não era bom. E Ele não me visitou de passagem, Ele me visitou para ser um morador da casa. Muito obrigado, irmã. Eu vou dizer de novo, Ele não veio para visitar, Ele veio para ficar. Ele sabia como a casa estava, Ele sabia que o valor era baixo, Ele sabia que a vizinhança não valia a pena, mas Ele veio, bateu na porta. E esse foi o pior dia da minha vida, porque foi o dia que todas as sujeiras veio à tona, que tudo aquilo que estava escondido saiu debaixo do tapete. Mas também foi o dia que mudou todas as coisas. Há um texto na Bíblia que eu amo demais. Eu amo muito. O Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, de novo Luquinha, capítulo 7, versículo 11, diz o seguinte: e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Irmão, ele chega com uma galera. Isso é pior do que chegar sozinho. Ele chega com uma galera. Vai piorar. Quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali havia um homem morto, carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva. Caraca, irmão, é muita tragédia. Você não tem mais marido, você tem um filho e o filho morre. O que é isso? O pior momento da vida de alguém. Ninguém está preparado para enterrar um filho, principalmente se você está levando o último elo de amor na sua casa para ser enterrado, porque não tem mais para onde, para quem voltar. Veja, se isso não for o pior momento, qual seria o melhor? Veja. E aí, vendo o Senhor, compadeceu dela e disse: não chores. E chegando-se, tocou no caixão, e os que levavam pararam. E ele disse: jovem, levanta-te. Ai, obrigado, gente. Eu fiquei preocupado que vocês não iam ficar felizes na hora da ressurreição. Ia ficar chato. A mulher viúva, o filho morreu,
Jesus chegou, o filho ressuscitou. Ai, obrigado pelo apoio. E o que estava morto sentou. Tipo pegadinha do Silvio Santos, sabe? Sentou. Perdão, Jesus. E começou a falar. E ele entregou a sua mãe. Pega o garotinho. Irmão, é que para mim algumas coisas são muito visíveis, sabe? Como tem bastante detalhe no texto, eu consigo ver a cena. Não sei se você é assim também, mas eu me emociono mais fácil. Não é porque talvez eu sou mais emotivo, não, é porque eu consigo ver. Então, o que eu vejo? Eu vou dizer o que eu vejo. Eu vejo, primeiro, duas realidades. Uma multidão muito feliz, uma outra multidão em pranto. Isso para mim é claro. Uma multidão está sorrindo, celebrando. Estamos com aquele que é o Messias, que há de salvar todos nós. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele é poderoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Uau! Para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Incrível, quem estava com ele estava voando. Mas no outro lado, tem uma mãe. E uma mãe que perdeu o seu filho. E essa não é a ordem natural da vida. Mães não enterram os seus filhos. Os filhos que em algum momento precisam enterrar os seus pais. Eu sei que é uma lógica, mas que nem sempre é respeitada pela história da vida. E eu sei que dói, mas é uma realidade. Só que nesse caso, essa multidão que está vindo, Jesus olha e a ordem dos fatos é: havia um homem morto. Ou seja, antes de Jesus olhar a mãe, Jesus viu o que ela estava sofrendo. Você entendeu bem? Esse é o plano da história. Ele viu, opa, tem alguém morto. Só que uma mulher que caminhava na frente, em prantos, era a mãe do garoto. É óbvio que, entendendo que Jesus é onipresente, onipotente, onisciente, ele sabia quem era a mãe, sabia que o garoto era o filho, sabia que ela era viúva, porque ele sabe de tudo, ele sabe de todas as coisas. Só que veja, ele poderia ter vindo em Naim antes do menino morrer e curar antes de ele ir para o caixão. Mas ele chegou no pior dia daquela mulher. O menino está no caixão, ela está na frente. O que me incomoda é o fato de Jesus pedir para uma mãe que perdeu o filho parar de chorar. É porque é estranho. Você não chega no velório e diz: ei, para de chorar. É mal educação, não é? Aliás, a gente não sabe o que fala no velório. O mais correto é: meus pêsames. Ou não fala nada. Tem gente que chega no velório e diz: Deus sabe de tudo. Uau! E por que não fez nada? É alguém que alguém enlutado pensa. É isso que pensa. É o pior momento. Você não diz: Deus sabe de tudo. Não, irmão, fica quietinho. Faz um ponto. Só acena e balança. Chora junto. Abraça. Meus pêsames. Mas não fala nada. Agora, Jesus chega e diz para a mulher viúva, que já havia enterrado o marido e agora está enterrando o seu filho único, e diz para ela: não chora. Bom, se ele diz não chora, é porque ele é o único que tem poder para fazer sorrir no dia da crise. Poxa vida, vamos de novo, vamos melhorar então. Ele diz para a mãe: ei, não chora. Vamos de novo. A mulher está: não quero conhecer ninguém, não quero ver ninguém hoje. Eu só quero ir embora, eu só quero que esse dia acabe logo. Eu só quero ir para casa, eu só quero colocar a cabeça no meu travesseiro e chorar a noite toda. Eu não quero ver ninguém. Aí chega um homem com uma galera em volta, tudo com cara de rir, tudo feliz. Diz para ela: ei, minha linda, para de chorar, não chora. A mulher não teve tempo de dizer nada.
Bíblia diz que ele foi em direção ao corpo do garoto. Eu imagino a mãe do menino assim: quem é esse homem? O que ele está fazendo aqui? Só que quando ele chega no caixão, ele não fala com a multidão, ele toca no caixão. E eu imagino que o toque de Jesus deve ter paralisado o movimento, sabe? Ele para o enterro, ele para o cortejo. Ele segura. Quando ele segura, a Bíblia diz que a multidão para. Então ele diz: ei, irmão, caixão, carrega aqui, não carrega aqui. Mas se o caminho é muito longo, ele sai daqui e vem para cá. A Bíblia diz isso? Não, estou inventando. Posso? Só imaginar? Quem é homem aqui foi amém, tem homem. Se você tem que levar um caixão por 20 metros, por honra você leva aqui. Mas depois que você cansa, é mais confortável levar aqui, sim ou não? Então, eu vejo Jesus fazendo assim: segurou o caixão, o povo fez: vai ajudar ou vai ficar aí? Aí Jesus olhou para o garoto e falou: ei, levanta. O que a gente precisa entender é que não é o amor de um pai. Primeiro é o amor de uma mãe. O pai é diferente. Irmão, eu vou falar bem sincero para você. Eu amo meus filhos, mas igual a minha esposa ama, não. Meus filhos me amam, mas igual eu amo ela, também não. Me irrita. Eu pergunto: quem tu ama mais, o pai ou a mãe? Ele diz: os dois, olhando para Paula, né? Não é tão fácil. E quando eu olho para minha casa, tem alguém que eu me pareço mais, tem alguém que me conforta mais. Pai, não é você, é a mãe. Ou seja, não é um amor comum, é um amor que transcende. É um amor que vai além. Meu lindo, eu vou ser mais específico com você, mesmo sendo homem e não conseguindo entender a cabeça de uma mãe e de conseguir mensurar o amor que ela tem. Mas o que eu sei é que o amor de uma mãe é o único amor que a Bíblia assemelha ao amor de Deus. E nada é mais perfeito do que o amor de Deus. E nada na terra é mais extraordinário do que uma mãe. Meu lindo, uma mãe é para 10 filhos, e às vezes 10 filhos não são para uma mãe. Então, fale de quem vocês quiserem, mas não fala da minha mãe. Lembra de quando a gente era criança? Xingava de tudo, mas se falasse da mãe, o pau comia. Porque nós só estamos aqui por conta dessas mulheres que sacrificaram os seus dias, que sacrificaram as suas noites, que derramaram sangue por conta da gente. Então, meu lindo, com licença, para as mamães essa mensagem: nós amamos vocês. Muito obrigado pelo amor que vocês têm por nós. Feliz Dia das Mães. E é dessa mulher que Jesus está chegando. Obrigado. Ô mãe, te amo. I love you. Eu só estou aqui porque a senhora orou muito por mim. E foram as tuas orações que provocaram o céu, e que o Senhor veio até onde eu estava e mudou a minha vida. Muito obrigado, mãe. É que é um amor de uma mãe que Jesus está falando para parar de chorar. E esse é o paradoxo da dor. Porque se a única coisa que você pode é chorar, como não chorar, sendo essa única realidade?
Essa é a sensação da nossa vida. Quando Ele chega, não há mais esperança. Quando Ele chega, a página já foi virada. A gente não quer mais ver ninguém. A gente não quer mais acreditar em nada. A gente não quer. E quando Ele chega, a palavra dele não nos acusa da casa que está suja, mas Ele diz que há poder para que a casa seja limpa. O que Ele diz é: eu posso todas as coisas. Eu posso. Então, se é Ele que pode, Ele é o único que pode dizer: não chore. Eu vou melhorar. Antes de Jesus curar o garoto ou ressuscitá-lo, Ele acalmou o coração da mãe. Veja se isso não é parte do que a gente vive. Quando Jesus chegou na minha vida, Ele não me fez um pregador do Evangelho. Ele não mudou a minha vida naquele dia. Ele não me deu nada de novo, a não ser as roupas novas. Mas uma coisa Ele fez: Ele tranquilizou meu coração. O meu pior momento foi muito ruim. É uma das coisas que eu prometi para mim, é que eu nunca iria falar os detalhes desse dia, porque me feriram demais. E mesmo sendo curado de tudo, eu não gosto de falar, porque não precisa. Porque o mais importante não foi o que começou o dia, foi como terminou o dia. E o dia terminou, eu desesperado, ajoelhado no meu quarto, dizendo: se o Senhor é real, se o Senhor existe, eu não sei o que o Senhor vai fazer, fala comigo. E aí, Ele falou comigo. Salmo 116, eu abri: ama ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Então eu encontrei angústia e tristeza e disse: ó Senhor, livra minha alma. Misericordioso é o Senhor, justo Ele é, e Ele salva. Aí eu disse: se o Senhor está aqui, fala de novo. Fechei a Bíblia e abri Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Essa é a ordem. Essa é a ordem. Ele chega, Ele acalma e Ele transforma o cenário. A viúva de Naim, mal sabia ela que o homem que pediu para ela parar de chorar, um dia faria ela parar de chorar para sempre. Só um pegou, então eu vou melhorar. O homem que falou para o garoto levantar é o homem que foi para a cruz no lugar do filho e no lugar dela, para que nós pudéssemos ter vida, e uma vida eterna, uma vida extraordinária. Não, meu lindo, eu quero que você entenda. Eu sei que às vezes você não está preparado para recebê-lo. A casa está bagunçada demais. Você tem vergonha de tudo que fez antes de Ele chegar. Eu sei que às vezes o que nos pesa é porque antes de Ele chegou nós fomos muito feridos. Então a sujeira espalhada, a vergonha escondida, as portas trancadas. Mas deixa eu te falar, meu lindo, quando Ele chega, Ele não se importa com o que aconteceu antes, a ponto de não chegar na sua história. Não, quando Ele chega é justamente para curar você, transformar você, libertar você. Quando Ele chega, Ele é a empresa que limpa todas as coisas dentro de nós. A Bíblia diz: as coisas velhas passam e eis que tudo se faz novo. A multidão que estava chorando muda o semblante.
o menino ressuscita. E a viúva de Naim agora não é uma mãe de um filho que morreu. É uma mãe de um filho que ressuscitou. Obrigado. Ela é mãe de um filho que ressuscitou. O pior momento dela foi o dia que ela viu com os olhos o maior milagre da vida dela. E eu quero dizer algo sobre você. Talvez essa mensagem, ela não está te encontrando num momento incrível da sua vida. Pelo contrário, tem muita coisa fora do lugar. Tem muita coisa para ser consertada, muita coisa para ser limpa. E talvez você não consiga acreditar que é nesse dia que o Senhor te alcança. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as coisas dos tempos antigos. Eis que eu, o Senhor, farei uma coisa nova. Olha para mim, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. É Isaías 43, verso 19. Eu, o Senhor, farei uma coisa nova. É novo, não importa o que aconteceu, esqueça o que ficou para trás. Eu, o Senhor, farei uma coisa nova. E vocês ainda não sabem, mas eu colocarei. Meu Deus! Caminho no deserto e rio nos ermos. Aonde está morto, haverá um caminho de ressurreição. Aonde não há vida, o rio do Senhor brotará. Em nome de Jesus. No pior dia é Ele que chega e que tem poder para ressuscitar aquilo que foi morto. Então, bebê, glória a Deus que o seu pior dia, essa mensagem está te alcançando. Porque quando Ele chega, Ele não chuta a porta, Ele bate na porta. Eu posso fazer um apelo? Abre a porta. Eu vou ser mais claro. Não diga que você não está. Não diga que a casa está suja. Não dê desculpas. Abra a porta. Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Oh, David, mas não é um bom dia para receber visita. Irmão, é o melhor dia. Mas a visita certa muda o teu destino para sempre. Então, duas perguntas para você que nunca entregou o seu coração a Jesus. Você acredita nele, mas nunca se rendeu a ele. Aliás, você acredita em mais um monte de coisa, e essa é a razão da confusão que há na tua alma. Porque no dia que você precisa, você não sabe para quem corre e não sabe para quem abre a porta. Tão lindo. Entrega hoje. O que eu preciso? Reconhecer que você é a casa suja, que Ele tem poder para limpar, que foram os seus pecados que levaram Ele para a cruz do Calvário, e a maior faxina aconteceu no está consumado. Ei, lindo, mas é só você que pode decidir. É só você que pode abrir a porta, porque a casa é você que abre. Mas quando Ele entra, aí, lindo, esqueça tudo. Tudo será novo. Esqueçam as coisas antigas. O Senhor renova, ressuscita, transforma, liberta e te leva para um outro lugar da história. Segunda pergunta é para você que já teve Ele dentro da tua casa, mas um belo dia confundiu as coisas, mandou a visita certa embora e ficou com a visita errada dentro de casa. Ele está no lado de fora e não abandonou.
Ele está na frente da casa, esperando você se arrepender, esperando você abrir a porta e dizer: o Senhor ainda está aí? E Ele vai dizer: sim, eu estou, eu nunca saí desse lugar. Foi por você que eu vim, foi por você que eu morri. Então, lindo, volta para Ele. Você não tem para onde fugir. Você foi achado e não conseguirá escapar dessa verdade. Pronto. 2 perguntas, uma resposta para você que está aí assistindo online e para você que está aqui. Eu sou muito simples. Se a sua resposta for sim e você entendeu a profundidade do que decide, você vai levantar a mão no 3. A gente vai orar, vai fazer a maior festa que a gente já viu nessa cidade, na cidade do Tubarão, de Tubarão. E você aí, não importa onde você está, se você puder fechar o olho, baixar sua cabeça, ou quem sabe, dobrar o joelhinho no seu quarto, aonde você estiver, e fazer essa oração comigo, saiba, Ele chegou. E agora tudo se faz novo. O pior dia vai se tornar o melhor dia da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então conta até 3. Se a sua decisão for assim, você levante a mão, no seco, sem ameaça, sem promessa. E eu podia ameaçar, mas eu não vou, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Mas eu podia prometer, mas prefiro não fazer, porque não é sobre o que Ele vai fazer, é sobre o que Ele já fez na cruz do Calvário por você. Eu conto até 3, você levante a mão. E você aí, não precisa não, para não ficar estranho. 1, 2. Não, muita gente. Não, vocês entenderam errado, capaz. Vamos mudar o nome do evento, não é mais gravação, é Encontro de Desviado de Tubarão 2024. O povo fica assim: nossa, deixa, tem muita gente. Não, irmão, é porque a decisão que você toma hoje, você não pode esquecer amanhã. Então eu prefiro que você desemocione palavra nova, para que amanhã o seu caráter bata na porta do seu coração e lembre você: você não é mais o mesmo. O que ficou para trás, ficou para sempre para trás. Agora é Ele que comanda, agora é Ele que é o vento na vela do teu barco. É melhor desistir agora e não esquecer amanhã, do que tomar a decisão e frustrar o Senhor. Eu quero que você permaneça com a decisão, mas eu prefiro te lembrar que o convite do Evangelho não é um convite para uma vida perfeita, é um convite para a morte. O Evangelho é: porque não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Você era o dono da casa antes de Ele chegar, mas agora que Ele chegou, você não é mais o dono da casa. Agora Ele é o dono da casa e você se torna o mordomo dela. Você come o que está na casa, mas você não decide o que sai da geladeira. Você come o que está na mesa, mas você não decide o que vai para o fogão. Você sai de férias, mas não é mais você que decide o lugar. Existe algo poderoso, extraordinário preparado para você. Mas eu quero que você saiba, não é uma vida fácil, é uma renúncia, é uma faxina muito grande. A religião muda o homem de fora para dentro, Jesus muda o homem de dentro para fora. Então eu vou perguntar de novo. Se a sua decisão for sim, você não vai levantar a mão, você vai ficar de pé. 1, 2, 3. Fica de pé todo mundo para não ficar chato. Está quase todo mundo de pé. A gente vai orar e vai fazer a festa mais linda que esse lugar já viu. E para você que não está aqui, mas está na sua casa, no seu trabalho, eu quero dizer que uma presença de Deus vai invadir esse lugar aonde você está. E essa vai ser e será a melhor decisão da sua vida. Ele chegou no dia certo na sua história. Então, lindo, você vai orar comigo, uma oração palavra após palavra, e no amém a gente faz a maior festa que Tubarão já viu. Amém? Feche os seus olhos e só quem está tomando essa decisão, diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Reconheço
que tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus. Pode abraçar, abraça quem está perto de você, diga: essa é a melhor decisão da sua vida. Aleluia!